Natsu Fuji tem um amor impossível pela sua professora, mas se tentar superá-la sendo com seus amigos. Nessa saída ele encontra uma garota que o convida para fazer umas brincadeiras diferenciadas. O que Natsu não estava esperando é que seu pai já estava namorando a mãe dessas duas garotas, e agora elas se tornaram suas irmãs. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa da melhor maneira possível, onde vemos Natsu que acabou de dar uma brincada, e essa tinha sido a sua primeira vez. Um tempo depois ele foi para casa de um amigo chamado Fumiya, e já sai pulando em cima dele. Natsu comenta que o corpo do garoto é macio, mas nem se compara à maciez de uma garota. É verdade. Fumiya, ao descobrir a verdade, acaba se assustando. Natsu conta como tinha acontecido aquilo. Ele fala que foi convidado para uma social, e assim os seus amigos começaram a falar que um dos professores é um safado, e do nada a professora Hina chega nesse e dá um tapa na bunda de um dos garotos. Depois que Hina foi embora, Natsu ficou triste. Um tempo depois o pessoal estava bebendo e eles começam a se apresentar um para o outro. Uma garota chamada Rui fala seu nome com uma cara de desânimo, e isso chamou a atenção do prota. A garota sai para buscar uma bebida, e Natsu vai atrás, e a pergunta por que ela estava tão desanimada, e Rui fala que ela normalmente é desanimada mesmo. Natsu vê Hina em Rui, e isso deixa ele envergonhado. Rui o convida para saírem juntos, e os dois vão. De repente a garota fala para ele que queria pedir um favor. Mas antes de nós seguirmos com o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a YouCine, um app de animes, filmes, séries e muito mais, para você que gosta de assistir aquele filme romântico a dois. É perfeito, meu parceiro. Além de tudo isso, você recupera tudo com uma qualidade excepcional em vários idiomas, além de ter vários planos disponíveis, que cá entre nós tá baratinho. Então não perca mais tempo, baixe agora a YouCine no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. YouCine, muito obrigado pelo seu patrocínio e bora pro vídeo, família. Rui acaba levando Natsu para sua casa, e ele não está entendendo nada. Do nada, Rui pergunta se ele queria brincar com ela. Ué? Natsu pergunta por que ela tinha escolhido ele, e ela fala que quer fazer aquilo para ganhar experiência. Ela fala que tinha escolhido ele porque claramente ele não tem experiência nesse assunto. Natsu, na tentativa de esquecer a professora, ele acaba brincando com ela. Depois do ato, ele a pergunta como tinha sido, e Rui fala que simplesmente foi. Complicou. Ela assim fala que se eles se encontrarem novamente, eles vão agir como desconhecidos. Assim voltamos aos tempos atuais, onde Fumiya pergunta para seu amigo o porquê ele estava com tantas dúvidas. Natsu fala que no começo ele estava no êxtase. Porém, com o passar do tempo, ele começou a se perguntar se teria valido a pena perder sua virgindade dessa maneira. Porque no final das contas, ele estava apaixonado pela professora. Na escola, uns amigos de Natsu perguntam para uma garota onde ele estava. Porém, a garota não sabe. No terraço, ele estava escrevendo algo, até que a professora chega lá. Ela tenta ler o que ele estava escrevendo, porém, ele não deixa. Hina fala que deveria ter aproveitado para ler quando ela tinha achado as folhas que acabaram voando pelo vento. No dia seguinte, ele estava conversando com seus amigos. Um tempo depois, Natsu sobe no terraço novamente e acaba encontrando a professora, e a pergunta se tinha acontecido alguma coisa. E Hina estava chorando, e ela fala que estava tudo bem. E Natsu fala que ele se preocupa com ela, por isso ele estava perguntando. Hina fala que ele é um bom garoto, porém ela fala aquela clássica frase, que aquilo era conversa de adulto. E Natsu fica bravo e fala que não é para ela tratá-lo como se fosse uma criança. Depois de uma breve discussão, Natsu vai para casa e assim vai para seu quarto pensar um pouco, e acaba se lembrando das duas garotas que ele já tinha tido algo a mais. Seu pai vai no quarto dele e fala que estava pensando em se casar novamente, e Natsu aceita numa boa, e fala que já fazia 10 anos que a sua mãe tinha falecido. O pai dele fala que a mulher ia passar na casa deles daqui a pouco. De repente a campainha toca e eles vão atender. A mulher agradece pelo convite e chama suas filhas para entrarem. A hora que Natsu as vê, ele fica surpreso. A professora fala para sua mãe que Natsu é um aluno da escola que ela trabalhava. Depois desse choque, Natsu acaba desmaiando. Depois de um tempo, eles se sentam para conversar, e Natsu finge que não conhece a Rui, e ela também finge. A mulher se apresenta como Tachibana Tsukiko, e ela estava namorando o papai. Natsu, como bom filho, acaba perguntando para a mulher o que ela tinha visto em seu pai. Tachibana fala que viu muitas coisas nele, mas em específico, ela gostou da sinceridade do papai. Ela também fala que seu marido anterior tinha uma amante, e assim abandonou, e isso deixou com muito ódio, e também fez ela perder a confiança nos homens. Porém, o papai tinha falado a seguinte frase: eu continuarei a apoiá-la para que o gelo do seu coração se derreta. E isso fez ela se apaixonar, e Natsu não está acreditando que o seu pai tinha falado aquilo. Hina começa a beber cerveja e Natsu vai no banheiro, e Rui vai atrás dele, e fica esperando na porta. Rui pergunta se ele já sabia de tudo isso, e Natsu fala que foi uma surpresa para ele também. Rui fala que depois que os seus pais se divorciaram, a sua mãe começou a falar coisas ruins sobre seu pai, e ela não tinha gostado disso. Porém, desde que ela conheceu o papai, a sua mãe estava sempre de bom humor, e parecia estar aproveitando cada dia de sua vida.
vida. E por isso ela não queria tirar a felicidade de sua mãe por uma razão besta. Depois da janta, eles se despedem e as garotas vão embora. Os dois então vão lavar os pratos. E Natsu apoia seu pai nesse novo casamento. O papai também já tinha dado entrada em uma casa para eles se mudarem na próxima semana. E Natsu se assusta porque isso foi muito repentino. Um tempo depois, Natsu conta para seu amigo as novidades, e ele se assusta e comenta que Natsu tinha se tornado irmão da garota, que ele fez umas brincadeiras diferenciadas, e da professora, e Natsu confirma isso. Fumiya pergunta para Natsu se não era melhor ele desistir, já que quando a situação era entre professor e aluno já estava complicado, e agora que eles tinham virado uma família, ficou mais complicado ainda. Na casa nova, Natsu fala que a casa era bonita, e eles começam a descarregar o caminhão, e Hina chega perto dele e fala que elas já estão terminando de arrumar as coisas. Hina fala que o fato de estar ganhando do irmão mais novo era empolgante, já que ela poderia entrar no quarto dele e procurar aquelas revistas duvidosas. Suspeito! Rui chega em Natsu e manda ele esquecer que os dois tinham brincado, e era para ele parar de agir dessa forma estranha. Rui quer ajudar a fazer a comida, só que a sua mãe fala que é para ela ir tomar banho assim que a sua irmã sair, e Natsu acaba lembrando de uma coisa interessante. Entendeu, mano? Não. Hina acaba saindo do banho mostrando que não devia, e com isso se assusta. Ela se volta e veste uma roupa e vai à geladeira pegar uma bebida, e para isso ela dá uma empinada, se é que você me entende. E Natsu acaba olhando e comenta que com aquela roupa não tinha mudado nada. Mais tarde os pais da casa vão dormir, e Natsu ficou na sala sozinho, porém Hina estava lá dormindo e Natsu começa a olhar para ela, já que a roupa da garota não estava ajudando muito. Natsu resolve beijá-la, porém Rui acaba vendo a tentativa. A garota tem uma reação meio diferente, já que ela chuta sua irmã do sofá e a puxa para o quarto. Na manhã seguinte, Natsu está na sua cama e ele vê o horário e reclama pelo fato de não ter sido acordado. Na escola, um de seus amigos fala que é raro Natsu atrasar para chegar na escola, e o cabelo dele ainda estava todo bagunçado, até parece meu quando eu acordo. Um dos garotos fala que tinha uma nova aluna chegando, e o garoto ainda fala que ela é uma gata, assim eles resolvem ir conhecê-la, e ficam impressionados. Já Natsu fica assustado, porque a garota era sua nova irmã. Antes que ela falasse alguma besteira, Natsu a puxa para fora da sala para conversarem a sós. Natsu pergunta como eles iam esconder os acontecimentos, e Rui pergunta se ele está falando deles terem brincado e logo depois disso terem virado irmãos. Então eles combinam de manter tudo isso em segredo, e os amigos de Natsu já chegam nele fazendo perguntas. Um tempo depois ele estava andando e a sua nova irmã vem conversar com ele e reclama do seu cabelo. Natsu fala que não teve tempo, já que ele tinha acordado tarde. Hina fala que tinha pedido para sua irmã acordar Natsu, porém do jeito que a Rui chamou, nem eu acordaria. Preguiça. Natsu pergunta se ela tinha contado para alguém que eles tinham virado irmãos, e ela fala que não contou para ninguém. Ele então a pergunta se ela se lembrava da noite de ontem, e ela pergunta se eles tinham se beijado, e ele fala que não. Hina fica aliviada e conta que uma vez ela bebeu uns goles a mais e acabou beijando uma amiga. Um tempo depois, Natsu vai conversar com a sua irmã e a pergunta se ela estava almoçando sozinha, e a garota pergunta se ele viu algum problema nisso. E ele fala que não, e ele ainda fala que eles poderiam ao menos ser amigos. Natsu também a pergunta o motivo dela não ter sido convidada para almoçar com outras garotas. É assim vemos um flashback, onde Rui tinha sido deselegante com as garotas que tentaram conversar com ela. Voltando a falar do cabelo dele, Rui joga um produto e assim arruma o cabelo de Natsu. Ele fala para ela tomar mais cuidado sobre a maneira que ela conversa com as outras pessoas, senão ela nunca conseguiria ter um amigo. Rui fala que sempre foi assim, enquanto a sua irmã fazia amigos rapidamente, ela não conseguia. Assim Natsu resolve dar um treinamento para ela. Ele então começa a agir como se fosse uma amiga dela. Então ele é... E as duas iriam ter uma conversa normal. Enquanto os dois atuam, os alunos em volta estão só observando. Do nada, os dois começam a falar de cabaré e preços e tal, e assim o pessoal começa a rir. As garotas da sala chamam Rui para serem amigas, e ela fica feliz. Depois do banho, eles vão comer, e o pai da família fala que eles tinham um anúncio para fazer. Ele fala que ele e a sua esposa iam ao cartório hoje oficializar o casamento, e depois disso os dois iam sair a sós para jantarem. Hina fala que como ela é uma adulta, ficaria tudo bem, e que hoje ela iria cozinhar para seus irmãos, e Natsu pensa sobre a comida da professora. Já na escola ele fica pensando se a professora era uma boa cozinheira. Em casa, Natsu fica impressionado e pergunta para Hina se ela tinha feito tudo aquilo, e ela fala que Rui tinha ajudado também. Natsu fala que está muito bom e que Hina realmente pode fazer qualquer coisa, só que aquele prato tinha sido Rui quem fez, e ele pergunta o que Hina tinha feito, e Hina mostra para ele o que ele tinha feito. Hina começa a beber e fala que Natsu poderia contar com a ajuda dela, e também lhe fazer alguma pergunta caso ele precisasse. E Natsu pergunta se as coisas estavam indo bem com o namorado dela. Hina pergunta se Rui tinha falado alguma coisa, e Natsu fala que ela não tinha falado nada, e Hina manda ele não se preocupar com ela. Hina fala que Natsu estava muito fofo com aquele cabelo, todo estrupiado, e ela fala que tem inveja, já que o cabelo dela é super liso e fino. Do nada, Hina se desequilibra, e ela está presa a cair, só que Natsu a segura de uma maneira bem romântica, só que o celular acabou tocando. Depois de atender, Hina fala que vai sair para fora. Depois de 20 minutos, ele ainda estava esperando ela voltar. De repente ela volta, e Hina está triste, só que ela fala que não tinha acontecido
nada. A campainha começa a tocar e Hina fala que ele não precisava de atender a porta. Rui chega lá e pergunta qual era o problema e o porquê eles não atenderam a porta. Rui então abre a porta e era apenas os seus pais. E eles tinham trazido uma comida especial para eles comerem juntos. À noite, Natsu fica pensando no que tinha acontecido. No dia seguinte, a professora estava dando aula para as garotas e os dois estavam de olho nela, já que seria hoje que a professora iria encontrar o seu namorado e eles teriam que descobrir quem era esse homem. De noite, eles começaram a segui-la na cara dura e viram ela entrando em um bar e bebendo sozinha. Mas o Natsu estava preocupado em relação ao tipo de pessoa que a sua amada estava selecionando. Tempo depois, a garota até tinha dormido e o Natsu acordou, falando que o cara não tinha vindo e a Hina ficou bebendo sozinha. Isso fez a jovem se lembrar de quando ela entrou no quarto da Hina e viu que ela tinha um compromisso às 19 horas, mas não era de hoje, sim de amanhã. Na noite seguinte, todos estavam correndo e viram a Hina indo para um novo local, mas era apenas para assistir um show. Então, continuando a perseguição, a Hina começou a rir do nada, mas também não encontrou com ninguém. No próximo dia, a garota estava muito inquieta e provavelmente seria hoje o dia. No entanto, eles viram ela se encontrar com uma garota e acharam estranho, só que era apenas uma aluna normal da professora. Não tendo mais o que fazer, o amigo do Natsu bolou um plano. Em casa, a Hina foi tomar um banho e a sua irmã pegou o celular dela para colocar o plano em prática, onde a irmãzinha iria imitar a voz da Hina e terminar com o homem, pelo celular mesmo. Só que ela ficou nervosa e acabou desligando o aparelho, mas o homem ligou de volta e a suposta Hina desligou. Já no bar, os dois contaram para o amigo que eles tinham falhado na missão e o Kobayashi achou isso hilário. Opa, errei, é Marie. De repente, a Hina chegou lá com seu namorado e ficou aquele climão. Mas o Natsu pediu para o homem terminar com a garota e até o pegou pelo colarinho. E a questão é que ele é casado, vou nem falar nada. Assim, todos se sentaram para conversar e comer um macarrãozinho. Caraca. O homem se apresenta como Hagiwara, casado, mas sem filhos. Claramente o clima na mesa estava ruim e o Hagiwara fala que gostaria de se apresentar para a família inteira de uma maneira mais casual. Porém o Natsu corta, falando que a relação dos dois se resumia a um caso. E esse homem deixava sua esposa em casa enquanto se divertia com outra mulher. Mas o homem fala que se o problema for o fato de ele ser casado, ele poderia simplesmente pedir o divórcio. Ou seja, o casamento dele não vale de nada. Mas agora o Prota se encontrava em uma posição complicada e comentou que Hagiwara não iria conseguir fazer a Hina feliz, já que no outro dia em casa a garota estava chorando. Ouvindo isso, o casado pediu desculpas para ela pelo seu sofrimento, mas ele ainda estava precisando de mais tempo. Só que a Rui não gostou muito dessas palavras e jogou um gole de água na cara do cientista, mas acabou ficando envergonhada e saiu correndo. E o Natsu foi atrás, ficando aquele climão no local. Em um parque, os dois começaram a conversar sobre a situação e a Rui admitiu que estava muito frustrada e acabou abraçando o Natsu. Já a professora estava caminhando com seu namorado e pediu desculpas para ele pelo ocorrido, só que o homem comentou que aquilo não foi nada e que os jovens têm um grande senso de justiça, e também que ele já tinha entendido que o Natsu ama a Hina. Só que a Hina fala que o Natsu é apenas uma criança e que após ver a reação da sua família, ela decidiu que os dois têm que se distanciar. Assim, do nada, o homem puxou ela e abraçou, e eu tomei um susto. Meu Deus. Cagão. Mas ele fala que ela deve seguir os seus próprios sentimentos e vontades, e não o que as pessoas acham. No dia seguinte, o Prota acordou com uma cara de bobado e foi no banheiro, onde encontrou a Rui com o cabelo todo espetado. Na mesa, o pai da família lembra seus filhos sobre uma data importante, e as irmãs iriam até comprar um presente. Só que a Rui não estava para a conversa e sobrou para o Prota ir comprar esse presente, acompanhado da Hina. Mas ele fingiu que não poderia ir por estar ocupado. Então Natsu saiu de casa para ir a um lugar especial, e a Hina questionou o pai sobre esse local, e ele disse que em todos os anos nessa data especial, o Prota vai lá, e é simplesmente o túmulo da sua mãe, onde ele teve uma lembrança de quando era mais jovem, e estava chorando por não conseguir pegar ninguém no esconde-esconde, e a sua mãe acabou lembrando que tinha comprado algumas coisas para o Natsu fazer musculação, para ele sempre estar animado, já que ela não gosta de ver ele infeliz, e só de pensar nessa possibilidade, seu coração partia no meio. Pouco tempo depois ela acabou morrendo, e ele tentou segurar o choro, para sua mãe não ficar triste. Achei fofo. Voltando à realidade, o Natsu comenta que já faz 10 anos que a sua mãe faleceu e que ele já tinha se acostumado. Então as garotas chegaram lá e a Hina comentou que ela tinha terminado com seu namorado e estava com a consciência limpinha. Afinal de contas, o Hagiwara já estava falando que ia se separar já faz mais de 6 meses. E até aquele momento ele não tinha se separado. O homem só fala assim pra enrolar. Mentira! As senhoras se apresentaram para a mãe do Natsu como sendo as irmãs dele. Em casa, a Rui estava reclamando da Hina por conta da garota
garota não estar comendo os aspargos. Pouco tempo depois, os dois estavam a caminho da escola e o Natsu comentou que agora eles realmente estavam parecendo uma família comum, mas comentar isso não levou a nada. Na escola, a Rui estava no vestiário e uma colega se aproximou dela para conversar. A garota se chamava Momo e gosta de fazer bichinhos de pelúcia, inclusive ela presenteou a Rui com um desses. Na sala de aula, a garota ficou olhando para um coelhinho, mas mesmo assim começou a almoçar com as garotas, que acabaram pegando o coelhinho e jogando no lixo. As garotas explicaram que a Momo é uma garota sem a mínima vergonha na cara, simplesmente ela faz de tudo para atrair um homem. Após ouvir isso, a Rui pegou a pelúcia no lixo e disse que conversar ou não com a garota seria uma escolha dela. Nossa! Pouco tempo depois, a Rui novamente ganhou um outro presente e saiu para tomar um sorvete com a Momo. Até que em um certo momento, a garota comentou que a Momo tem uma certa experiência em romance, mas a garota fala que só teve 30 namorados. Mas é claro, nenhum deles ao mesmo tempo. Pelo menos isso. Mas a Momo não gostava muito disso, já que seus namorados no começo da relação eram super gente boa, mas com o passar do tempo começaram a ser agressivos. A partir desse dia as duas viraram boas amigas e começaram a fazer muitas coisas juntas. Até que um dia as duas encontraram Natsu e começaram a passar um tempo com ele, e simplesmente a Momo começou a se encantar pelo jovem, fácil assim, e pediu a permissão da Rui para namorar com ele. Isso fez a garota ficar pensativa. No dia seguinte na escola, a Momo passou esse contato para o pamonha do Natsu e ele ficou meio sem entender, só que a garota usou a sua tática. Em casa, Natsu ajudou a Rui a ir para a cama, já que ela estava doente e ele ficaria cuidando dela a pedido da Rina. Após a garota dormir um pouco, o Natsu mediu a febre dela e estava muito alta, por isso que eles usariam um método de tratamento que eu nunca ouvi falar. Mas beleza. No dia seguinte na escola, a Momo se uniu com o Natsu, os dois conversaram, mas um colega dele viu e comentou com ele na sala que a Momo é conhecida na escola por ser uma garota fácil, e que os dois já tiveram uma relação. Só que com ela não existia esse papo de namoro, as relações dela são todas tensas, ou seja, ela é uma garota que se entrega fácil. No pátio da escola, Natsu foi almoçar com a garota e os dois conversaram um pouco, logo depois foram para casa e começaram a namorar. Só que o Prota recebeu uma mensagem no seu celular e era da sua família, o perguntando que ele queria jantar. Sabendo que ele tem uma família reunida, a garota começou a se abrir, contando que os seus pais não se dão muito bem faz tempo, então normalmente ela faz tudo sozinha. Assim, quase no momento da brincadeira, o Natsu viu que a garota estava machucada e desistiu de se envolver com ela, mas acabou preparando a janta para os dois naquela noite. E a garota adorou a comida dele, e isso fez convidar ela para jantarem juntos mais vezes. E assim a garota começou a chorar, mas mesmo após tudo isso, eles ainda não seriam namorados. Na escola, o Natsu estava tranquilaço no terraço, até que ele viu um homem fumando. Jamais fume, seu fofinho. Ué? O nome do humilhante era Kiria, e ele era um professor da escola, que ficou feliz ao ver que o Prota estava lendo um livro. De repente o Kiria pegou no queixo do jovem e o clima ficou diferente. Socorro! No corredor da escola, a Rui viu o jovem e foi conversar com ele, o pedindo um favor, que o Natsu já pensou que seria mais uma... Porém, ela só queria a companhia dele nas visitas aos clubes escolares, e é claro que ele aceitou. Assim, a Rui mudou de assunto e comentou que o jovem tinha cozinhado para a Momo, e isso deixou a garota com ciúmes, e assim, ela foi embora. Um tempo depois, eles foram visitar os clubes, e o Natsu levou seus amigos que queriam ir no clube das garotas. Por que será, hein? O primeiro clube que eles foram foi dos esportes e os amigos ficaram por lá mesmo. Já o nosso casal foi no clube de literatura e não tinha ninguém. Então o Natsu pegou um livro sem pedir e foi ler. Ao devolvê-lo, ele acabou vendo um casal namorando e acabou sendo percebido. Pensando bem, eu que fui enganado, a garota só estava tirando uma sujeirinha do olho do Kiria. O Prota acabou sendo forçado a entrar no clube, que agora seria realmente um clube com apenas 2 membros. E é por esse motivo o Natsu teria que distribuir panfletos para divulgar o clube e assim ganhar mais possíveis membros. À tarde, o jovem começou a distribuir e acabou entregando um para a Rui, que teve que explicá-la tudo o que tinha acontecido antes. Então, após entregar todos os papéis, o Natsu foi ver como a Chihara estava e acabou vendo que ela não tinha entregado basicamente nenhum panfleto. Isso porque a garota é bem tímida e fala baixinho. Aproveitando a sua bondade, o garoto decidiu que entregaria o resto dos panfletos para ela. No dia seguinte, ele encontrou no seu armário uma carta, que primeiramente ele acreditava ser de uma bela donzela apaixonada. Porém, infelizmente, era apenas um papel com atividades do clube de hoje. Na reunião, o professor estava conversando com ele sobre escrever histórias, e o Natsu contou que já tinha tentado escrever uma história romântica, e o Kiria acabou questionando sobre as relações românticas dele, e o jovem deu aquela segurada, sabe?
sabe? Porém, o professor comentou que o jovem só deve ter tido amores platônicos. Por esse motivo, o criado propôs que os dois jovens se beijassem, para teoricamente ficarem mais repletos de sentimentos e assim conseguir escrever uma boa história. E a garota aceitou tranquilamente, já o Natsu inicialmente ficou meio confuso, mas foi mesmo assim. Porém, notou que a garota estava chorando e isso fez parar. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. E você sempre receberá nossos vídeos novos. E não se esqueça de comentar caso você queira a continuação deste anime maluco e duvidoso. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me apoiar muito. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!